Senhor presidente, quero agradecer a Vossa Excelência, os senhores senadores e senadoras. Infelizmente, voltando ao assunto do governo Michel Temer e a crise da Petrobras. Não pode, senador Lindenberg, e eu sei que Vossa Excelência concorda comigo, que o senhor Pedro Parente, por renunciar, saia sem nenhuma satisfação dar ao governo federal e ao povo brasileiro. Deixar a presidente da Petrobras renunciar e sair com as mazelas que foram praticadas dentro da Petrobras, eu considero que não é uma coisa justa. Dessa forma, as 29 assinaturas para a abertura da CPI, e tem a minha assinatura, eu espero que o presidente da Casa, Eunício Oliveira, não vai engavetar a CPI da Petrobras para apurar os desmandos que foram realizados na Petrobras pelo senhor Pedro Parente. Aliás, lá atrás, no governo Fernando Henrique, teve coisa parecida. Quem não se lembra da maxi-valorização do real, àquela época, patrocinada pelo senhor Chico Lopes, então presidente do Banco Central. E ele era o chefe da Casa Civil. Nesse caso aqui, da Petrobras, nós fizemos um levantamento e aquela história de dizer que houve a redução do endividamento, a redução do endividamento aconteceu pela venda dos ativos da Petrobras, de alguns ativos da Petrobras. No caso, por exemplo, do refino, a estratégia liderada pela Petrobras de reduzir a participação no mercado, conforme foi explicitado no Plano de Negócios de Gestão, PNG 2017-2022, tem sido implementada com a política de preços derivados de paridade com os preços internacionais e pelo modelo de parcerias, recém-divulgado pela empresa, que tem como objetivo transferir 25% do mercado de refino para outras empresas privadas estrangeiras. Desse modo, gera-se tanto a expansão das importações de derivados, que vem suprindo o aumento do crescimento da demanda, como abre espaço para outras empresas ocuparem o lugar da Petrobras, no segmento de refino. Detalhe, e é o principal alvo das parcerias é a região Nordeste, até porque a nossa refinaria, a RELAM, que fica em Mataripe, está com 50% da sua capacidade ociosa, o que é uma coisa criminosa contra os interesses da Petrobras e gerando desemprego. Só 50% da nossa refinaria está em atividade. A consequência disso é que já há um deslocamento no mercado que a Petrobras supria, principalmente para importadores de derivados, implicando numa excessiva queda do nível de utilização das suas refinarias, quase em torno de 70%. Sendo que algumas delas estão operando com a capacidade próxima a 50% ou a menos de 50% da sua capacidade instalada. Ou seja, é a política para desativar a produção e o refino no Brasil, para depois privatizar e vender a preço de banana os ativos da Petrobras, como no passado o governo Fernando Henrique Cardoso vendeu a preço de banana a Companhia Siderúrgica Nacional, o que foi levado em consideração por todo o país, do conhecimento do povo do país. Além disso, a empresa sinaliza para vender todas as suas 15 refinarias, 48 terminais e oleodutos. Ou seja, o projeto era para deixar a Petrobras apenas na prospecção do petróleo, do óleo cru e a venda do óleo cru e sair completamente do refino e da produção de todos os derivados do petróleo. Segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, as importações brasileiras de derivados cresceram 28,5% entre 2016 e 2017, saltando de algo próximo de 430 mil barris equivalentes de petróleo por dia para 560 barris equivalentes de petróleo por dia, ao passo que as importações da Petrobras caíram 24,2%. Esses dados revelam que há uma clara redução
da Petrobras no fornecimento de derivados, ou seja, menor utilização das suas próprias refinarias e o aumento das importações e revenda de combustíveis. Em relação ao segmento de exploração e produção de petróleo, salta aos olhos a opção da Petrobras de reforçar sua posição de exportadora de petróleo cru. Entre 2016 e 2017, as exportações de petróleo cru da Petrobras expandiram 32,3%, saindo de 387 MBEP para 512, com o intuito, claro, de reforçar o caixa. Ou seja, vende, reforça o caixa, vende os ativos, reforça o caixa, mas gera desemprego e vamos aumentar as importações de todos os produtos. A Agência Nacional de Petróleo tem cadastrado, senhor presidente, 379 empresas autorizadas a realizar a importação de derivados para o Brasil, tais como nafta, solvente, gasolina, asfalto, óleo diesel, óleo combustível, gás liquefeito de petróleo, querosene de aviação, além do próprio petróleo. Desse total de licenças, 116, ou seja, 30%, foram cadastradas na gestão do senhor Pedro Parente, ou seja, na gestão do senhor Pedro Parente, foram cadastradas 116 novas importadoras de produtos derivados do petróleo. O crescimento do número de importadores de derivados revela, do ponto de vista macroeconômico, a diminuição da capacidade de autossuficiência e de abastecimento do mercado nacional e deixa claro, do ponto de vista microeconômico, a intensificação da abertura econômica desse setor para outros players de fora do país. Mas o mais grave, senhor presidente, é que o senhor Pedro Parente, que foi indicado para a Petrobras com carta branca pelo presidente atual, pelo presidente Michel Temer, ele levou para o seu conselho administrativo pessoas ligadas ao mercado de capitais. Então, ele foi e ainda reforçou todo o conselho administrativo da empresa com 4 executivos que são ligados à BMF Bovespa, ou seja, mercado de capitais. Ele levou para lá o senhor Luiz Nelson Guedes de Carvalho, Durval José Soledade Santos, que trabalham também na Bolsa, onde também ele fazia parte do conselho, levou o senhor Francisco, presidente da Associação Brasileira de Mercado de Capitais, o senhor Marcelo Mesquita, que trabalhou no Banco Garantia e no Banco BTG Pactual, e em todos os casos observa sua intensa presença de interesses financeiros na órbita da Petrobras. Mas o caso, senhor presidente, mais emblemático, e isso é vergonhoso e deve ser investigado, é que o próprio presidente da Petrobras, o senhor Pedro Parente, mantém seu posto, ele mantém um posto de presidente do Conselho Administrativo da BMF Bovespa, justamente no momento em que a companhia realiza desinvestimentos e abertura de capitais de algumas de suas subsidiárias, além de ter atuado como CEO da Bunge, grande interessada na área de atuação da Petrobras, biocombustíveis, também privatizada. Ele é proprietário de uma empresa especializada em gestão financeira de ativos de famílias milionárias ou bilionárias, a Prada Limitada, onde tem como sócia a sua esposa, que foi oriunda e funcionária do banco JP Morgan e do Credit Suisse, além de uma gestora egressa do sistema financeiro. E nesse caso do banco JP Morgan, o senhor Pedro Parente antecipou em 5 anos o pagamento de 2 bilhões de reais. Portanto, não há como não se fazer a investigação. Eu aprovei aqui o requerimento para o Tribunal de Contas da União investigar o pagamento de 3 bilhões de reais aos investidores americanos sem conhecimento do Tribunal de Contas da União, sem satisfação ao governo federal, a nenhum órgão de controle do Brasil. E vou cobrar permanentemente. Eu acho que os líderes aqui do governo, da oposição, não podem deixar de investigar essa situação
que lesou a Petrobras e deixou o Brasil na pior situação de toda a história que eu conheço, naquela crise dos combustíveis. Portanto, já se repetiu isso no governo Fernando Henrique Cardoso, né, com aquela maximalização do real, que todos ficaram milionários, que ganhou dinheiro a Avenida Paulista, que tornou ganhar dinheiro agora os milionários, bilionários da Avenida Paulista, os amigos do Pedro Parente, bancários. E hoje eu posso dizer que o Brasil tem uma fotografia que eu não imaginava ter, que é a fotografia do centro financeiro do Brasil, na Avenida Paulista, e distante desse centro financeiro caiu um prédio com 346 pessoas pobres e humildes. Senador. Esse é o resultado do Brasil, presidente. De um governo que está comprometido com a administrativa, com a corrupção, e as pessoas passando dificuldades no fundão do Brasil e próximo à Avenida Paulista ali, onde desabou o prédio com aquelas pessoas pobres e humildes.